Bom, eu vou para o quadro aqui, que eu deixei para vocês fazerem esse exemplo da moeda viciada, com a priori uniforme 0,1. Alguém chegou a fazer esse exercício? Até tentei, Gustavo, mas me perdi. Não fiz. Não. Isso que eu ia fazer hoje aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, tá? Deixa eu ver se ele tem número. É simplesmente um exemplo, né? Então, tá bom. Vou colocar aqui como 1. Primeiro exemplo de hoje. Espera aí, só um pouquinho. Ficou muito feio isso aqui. Tá. Bom, a gente tem o lançamento de uma moeda, tá? Vamos assumir que a gente tem uma moeda honesta e a gente vai dizer que θ é a probabilidade de dar cara nessa moeda, ok? A gente vai assumir que tudo que a gente sabe a priori sobre esse θ é que ele pode ser qualquer número entre 0 e 1. Então, eu vou colocar uma uniforme 0, 1 como sendo a minha a priori. Isso é uma a priori não informativa, tá? Porque é uma a priori que não está me trazendo nenhuma informação além de me dizer que o θ não pode ser negativo nem maior do que 1, ok? E a gente vai assumir um modelo, tá? A gente vai assumir que a gente vai jogar essa moeda uma vez. E se eu jogar essa moeda uma vez, eu vou ter possíveis resultados, cara ou coroa, ok? Eu vou chamar aqui o meu x como sendo 1, se der cara, e 0, caso contrário, ok? Consequentemente, com essas informações aqui, eu estou dizendo que x dado θ, ok? Tem distribuição Bernoulli θ. Tudo bem até aqui? Sim. Então tá, eu ouvi bem baixinho, mas eu ouvi, sim. Então vamos lá. Vocês podem escolher, tá? Eu acho que aqui no problema não foi dito nada, mas eu vou assumir aqui que a gente obteve uma cara, tá legal? Então eu vou colocar aqui, ó, que a gente tem uma observação e é 1, tá? Mas só porque depois eu vou ter que voltar nisso. Eu primeiro disse para vocês fazerem o seguinte: encontrar a distribuição preditiva a priori. Eu vou fazer a conta toda sem usar fórmula nenhuma, tá? E claro que as fórmulas vão aparecer, aquela fórmula da preditiva, ela vai aparecer porque eu vou estar fazendo a conta, mas eu não vou usar o resultado direto, eu vou fazer a conta desde o começo para vocês entenderem como é que funciona o raciocínio bayesiano, tá? Então, o que acontece? Se eu quero preditiva, tá? Se eu quero uma preditiva, significa que eu estou estudando a distribuição de uma variável aleatória, certo? Lembra, predição, previsão, está associado com a variável aleatória que a gente observa. Estimação está associada a parâmetros, ok? Na inferência bayesiana é tudo aleatório, mas ainda assim é comum a gente chamar previsão para x e y e estimação para tetas, mis, gamas e assim por diante. Então, o que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar a distribuição de x, ok? Notem que é diferente a distribuição de x e a distribuição de x dado θ. Ok? A distribuição de x dado θ, eu só consigo calcular uma probabilidade e ela só vai me retornar um número se alguém me der o θ. Tá? Só para deixar claro o que eu estou falando aqui, eu estou dizendo o seguinte: nesse modelo Bernoulli aqui, a probabilidade de x ser igual a 1, certo? Dado θ. Dado que eu sei o θ, ou seja, nessa distribuição que está aqui, ó, tá? A probabilidade de dar sucesso é quanto? Quanto que é? Θ. Θ. Certo? Ou seja, isso aqui só é um número para mim se eu souber quem é o θ. Ok? Se eu não sei quem é, isso aqui para mim é desconhecido.
Por isso que eu digo para vocês, esse modelo aqui, ele só me retorna probabilidades de verdade, números entre 0 e 1, se eu sei quem é o θ, tá? Mas, enfim, esse é o nosso modelo. É a nossa verossimilhança. Eu quero a distribuição de x, ou seja, qual é a probabilidade de x dar igual a 1, independentemente do θ. Eu não sei o θ. Qual é a probabilidade de x dar igual a 1? É isso que eu quero saber. Tá? Porque a gente vai usar a esperança, né? Isso, mas eu não vou escrever aqui como esperança. Eu vou fazer a conta e depois no meio eu vou mostrar onde é que a esperança estaria. Ok? Mas o que eu vou fazer aqui, se for olhar as fórmulas que a gente apresentou aqui na aula, eu vou fazer exatamente esse resultado aqui, ó. Tá? Esperança de P de x dado θ. Mas eu vou fazer a conta como se eu não soubesse isso aqui. Eu vou usar apenas probabilidade 2. Ou seja... Mas é a preditiva a priori, né, teoricamente. Isso. Antes de observar os dados. Notem aqui, ó, eu quero a distribuição de x. Se fosse a posteriori, teria que ser x dado os dados. Ok? Como eu não tenho os dados, é só a distribuição de x. Qual é a probabilidade de eu observar 1? Ou de eu observar 0? Ok? Então, eu preciso encontrar a minha P de x. Só lembrando, x é uma variável aleatória discreta. Ela só assume 2 valores. Ou ela é 0, ou ela é 1. Então, essa P de x aqui, ó, é uma função de probabilidade. Ok? Mas vamos lá, como é que eu encontro uma marginal? Para encontrar uma marginal em probabilidade 2, você tem que pegar a sua conjunta, ou seja, a P de x e θ, e se livrar da componente que você não quer, certo? Se essa componente aqui é discreta, você faz o somatório em θ. Se essa componente é contínua, você faz a integral de θ. Esse θ aqui é um número entre 0 e 1, que eu estou assumindo pelas minhas crenças a priori, que tem distribuição uniforme 0, 1, porque eu não sei nada sobre ele. Então, eu vou colocar aqui a integral de 0 até 1 de θ. Ok? Gustavo, eu me Oi. perdi por que a gente está usando a integral e não a somatória, já que ela é discreta. Porque isso aqui, ó, P de x dado θ, é uma função que está associada a um vetor aleatório. São duas componentes, x e θ. X é discreto, θ é contínuo. É até uniforme, né? O θ é a probabilidade de dar cara. Para mim, é um número entre 0 e 1 que pode ser qualquer coisa. Eu botei uma uniforme a distribuição marginal dele. Então, o que acontece? Se você tem uma distribuição conjunta, tá? E uma das componentes dela é contínua, para você encontrar a marginal da outra componente, você, para se livrar dessa contínua, você integra. Tá? Se eu quisesse a P de θ e colocasse aqui P de x, θ, eu não ia integrar, eu ia fazer somatório em x. Porque a gente sempre se livra da componente que a gente não quer. Tá? Então, como θ é contínuo, eu integro. Se o θ fosse discreto, eu somava. Ok? Obrigada. Ok. Oi? Ok, obrigada. Então, tá bom. O que acontece? Essa P de x e θ aí, eu posso enxergar, eu vou colocar aqui, como sendo, vou manter a integral, como sendo a P de x dado θ, P de θ, de θ. Ok? Usando, de novo, probabilidade 2, né? A distribuição condicional. P de x dado θ é a conjunta sobre a marginal. Então, eu posso escrever a conjunta como a condicional vezes a marginal. Ok? Essa expressão que está aqui é que é uma esperança. Olhem o que está aqui. Eu estou fazendo a esperança da minha verossimilhança, dando pesos para θ de acordo com a sua distribuição a priori. Isso aqui é exatamente essa esperança que está aqui, ó. Esperança em relação à variável aleatória θ. Então, aqui eu estou fazendo esperança de uma função de θ e levando em conta a distribuição
de θ marginal. Essa é que é a minha esperança, tá? Mas vamos abrir isso aqui. Eu nem vou escrever que isso aqui é uma esperança. Eu vou abrir essa conta. Então, vamos abrir. Vou botar aqui embaixo. Quem é a minha P de x dado θ? É uma Bernoulli, certo? Certo. P de x dado θ é uma Bernoulli. A Bernoulli é basicamente θ elevado a x, 1 menos θ elevado a 1 menos x, certo? Certo. Vezes P de θ. Quem é P de θ? É a minha distribuição, é a minha densidade da uniforme, tá? Que nesse intervalo 0, 1 aqui, ela vale 1, ok? É bom nunca esquecer das indicadoras. Mas como eu já coloquei aqui a integração indo de 0 a 1, né? Isso daqui vai ficar vezes 1 dθ. Ok? Tudo bem até aqui? Aham. Tudo bem. Então, vamos lá. Isso daqui é o kernel de qual distribuição? É a beta. Da beta. Uma beta. Com que parâmetros? X menos 1. Aqui é x mais 1, X mais 1. né? Porque é sempre assim. Se ela tem parâmetro x mais 1, aqui vai ser x mais 1 menos 1, que dá x. Esse daqui, né, tem que ser quanto? Tem que ser 2 menos x. Se eu colocar aqui 2 menos x, quanto que é 2 menos x menos 1? Vai ficar 1 menos x, certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, se eu cheguei nessa beta aqui, para não ter que escrever ali, eu vou botar embaixo aqui. Eu já sei quanto vai dar essa integral. Como isso aqui é o kernel dessa beta, essa integral tem que dar o inverso das constantes que estão faltando. Quais são as constantes que estão faltando? Uma beta tem como constantes gama da soma dos parâmetros sobre gama de um parâmetro vezes gama do outro parâmetro. Então, vai ficar em cima gama de um parâmetro, que é o inverso, vezes gama do outro parâmetro, sobre gama da soma. Quanto que é x mais 1 mais 2 menos x? 3. 3. Todo mundo entendeu? Tudo bem até aqui? Aham. E aí, vamos continuar. Gama de x mais 1, tá? Na verdade, aqui, eu nem preciso abrir, porque é o seguinte. Quais os valores possíveis de x? 0 e 1. 0 e 1. 0 e 1. Então, eu já acabei e já cheguei numa distribuição. Qual foi a distribuição que eu cheguei? Eu cheguei numa Bernoulli. Por que eu sei que eu cheguei numa Bernoulli? Se você fizer x igual a 0, vou botar aqui embaixo, quanto vale P de 0? A gente lembra que a gente estava calculando, vamos voltar para o começo aqui, ó. Eu estou calculando a função de probabilidade de x aplicada no ponto x. O x só tem 2 valores possíveis. Ou é 0 ou é 1. Se eu colocar 0 aqui, o que vai ficar? 0 mais 1 é 1. Quanto que é gama de 1? 1. Quanto que é gama de 2? 1 também. É 1 também. Quanto que é gama de 3? 2. 2, porque é 2 fatorial. 2. Quanto é que deu isso daqui? Meio. Meio. Gustavo, Oi. perdão, cara, te interromper. Eu fiz de uma forma diferente. Eu interpretei, mas eu cheguei na mesma coisa. Eu fiz uma uniforme discreta, como a minha priori.
Eu cheguei na mesma coisa que você. Faz sentido? Ok, se a sua priori fosse uma uniforme discreta, tá? Pode acontecer de você colocar uma priori uniforme discreta e chegar na mesma coisa, mas você fez outro exercício, certo? Com outra priori. Você poderia dizer assim para mim, não, a minha priori é θ pode ser meio, com probabilidade meio, θ pode ser 3/4 com probabilidade 1/4, e θ pode ser 1/4 com probabilidade 1/4. Se você fizer isso, você vai estar usando outra priori e vai chegar num outro resultado, certo? Eu só digo assim, você chegou nesse resultado, mas foi por acaso, porque você usou uma priori que levou ao mesmo resultado. Mas não quer dizer, tá? Se você não usou contínuo, você fez outro exercício, tá legal? Depois eu posso ver o que você fez, tá bom? Mas você tem que colocar a priori que a gente botou lá, uma uniforme, tem que ser contínuo. Bom? Então vamos lá. Eu não preciso nem fazer a conta, mas o que vai acontecer quando eu colocar x igual a 1? O que vocês acham que vai acontecer quando eu colocar x igual a 1 aqui? Vai dar quanto? Também. Tem que dar meio. Por que tem que dar meio? Porque se a minha variável só assume 2 valores, ela é 0 com probabilidade meio. Então, ela tem que ser 1 com probabilidade meio. Todo mundo entendeu? Porque a soma das probabilidades tem que dar 1, no caso discreto, não tem? Sim. Tudo bem? É. Então, a conclusão que a gente chega aqui é a seguinte. O P de 0 é meio, tá? O P de 1 é meio também, tá? Então, eu botei ali, como P de 0 é meio e P de 1 é meio, eu estou dizendo, então, que essa moeda vai dar 1 com probabilidade meio e 0 com probabilidade meio. Então, qual é a conclusão que eu cheguei? Que x tem distribuição Bernoulli meio. Ok? Todo mundo entendeu isso? E isso aí seria a probabilidade dos valores, né? Probabilidade de eu assumir determinado X antes, ponderando pela minha priori, né? Com a informação que eu tenho, qual a probabilidade de observar isso? Exatamente. Aí vamos lá, olhem só. Essa parte aqui é a parte que não existe na inferência clássica. Mas vamos tentar enxergar o que isso aqui significa. Isso significa que uma pessoa pode chegar para você, te dar um modelo. Qual é o modelo que ela te deu? Bernoulli. Ok. E ela pergunta para você, eu vou jogar uma moeda aqui. Eu não joguei ainda. Você consegue fazer uma previsão usando estatística de quanto de qual é a probabilidade da cara? Você consegue fazer uma previsão disso para mim? Entenderam? Se você falar, eu sou estatístico frequentista, eu não posso fazer essa previsão sem dados. Se você usar o paradigma bayesiano, você tem um método para fazer uma previsão com base na sua crença. E qual foi a crença? Aí tem aquela crítica. Pô, mas qual é a crença da pessoa? Isso afeta o resultado. Qual foi a crença que a gente botou aqui? A gente botou essa crença aqui, ó. Vocês acham essa crença aqui aceitável? Essa uniforme? É uma crença aceitável? A gente não está dizendo nada, certo? É como se você dissesse assim, pode ser qualquer coisa. Então, o resultado é bastante intuitivo. Isso aqui é o que você acabaria fazendo de cabeça sem saber, sem usar estatística, certo? Você não sabe nada da moeda. E a pessoa está te perguntando, e aí, vai dar cara ou não vai? Na sua mente, você vai pensar, pô, não sei, acho que tem a mesma chance. É isso aqui que esse resultado está te mostrando. Que realmente, se a sua priori for uma uniforme 0,1, a melhor previsão que você tem para fazer para o x igual a 1, desculpa aqui, né? Para o x igual a 1, eita, de novo, aqui, né? Para a probabilidade de x igual a 1, é dizer que essa probabilidade é meio, certo? Todo mundo entendeu? Isso foi uma previsão que você fez sem dados. Ok? Ok. Ô, Gustavo, deixa eu te pedir uma coisa, por favor. Você dá uma diminuída de um jeito que fique tudo, por favor, só porque às vezes no vídeo fica sempre muito perto. Eu queria só um momento que desse para te pausar com o exercício todo, né?
Ok, mas você sabe que depois eu dou o quadro todo para vocês lá, né? Mas Ok? então, quando você vai desse quadro? Porque eu não achei lá, não. Não, ele não está lá no Moodle ainda, mas ele está no repositório de aulas. Ah, Eu tô é? Não, não sabia, não. pensando Nunca em mais colocar- abri o repositório. Tá bom. Eu estou pensando em colocar ele aqui no Teams até, para facilitar a vida, tá? Mas Tá bom. essa daqui é a conta, mas esse quadro eu vou passar para vocês, tá? Não, então, nesse caso não precisa mais, não. Mas já deu. Mas enfim. Obrigada. Vamos lá, tá legal. O que acontece? Vamos imaginar agora a seguinte situação. A gente observou os dados, a gente já sabe que o x foi 1, certo? E eu vou chamar aqui de y, só para trocar de letra. Y é o resultado de um novo lançamento da moeda, certo? Eu quero agora que você faça uma previsão para mim de qual é o y, ou seja, qual é a distribuição de probabilidade que você encontraria para y, dado que você já sabe que essa moeda foi jogada uma vez e deu cara, e a sua crença inicial era uma uniforme. Eu vou continuar o exercício, certo? Então, o que acontece? Se você for frequentista, o que você tem para fazer agora aqui? O frequentista começa aqui, certo? Porque eu tenho dados. Agora eu tenho dados, eu consigo fazer inferência. O frequentista vem para cá, para o modelo dele. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. O frequentista tem essas informações aqui, ó. Certo? Como ele tem uma amostra de tamanho 1, ele vai tentar descobrir o melhor estimador possível de θ com base numa amostra da Bernoulli. O melhor estimador possível de θ com base numa Bernoulli é a média amostral, certo? Se ele usar o método dos momentos, também vai cair na média amostral. A média amostral, que nada mais é nesse caso que a proporção de sucessos na amostra, é o melhor estimador, ele é aquele estimador mais, aquele que atinge a cota inferior de Kramer-Hall, é o estimador melhor do mundo para se estimar θ. Qual é a proporção amostral que a gente tem aqui? De sucessos? 1, 100%. Quem é o nosso x barra? 1. Todo mundo concorda? Uhum. Então, quem é o nosso θ chapéu? 1. Ok? Se o seu θ chapéu é 1, o que você faz na previsão clássica? Você vai dizer que a probabilidade do x dar 1, dado o θ chapéu, porque agora você está estimando ele, é igual a 1. É como se você dissesse assim, a melhor previsão que eu posso fazer é dizer que vai dar cara com probabilidade 1. Certo? Claro que no mundo real, o estatístico vai dizer assim, cara, eu vou te dar essa previsão aí, mas eu não consigo te dar margem de erro. Porque não tem variabilidade, eu não consigo te dar margem de erro. Tinha que ter uma amostra de tamanho 2, pelo menos, aqui, para eu poder te ajudar. Certo? Mas, a rigor, a sua estimativa pontual aqui é meio, meio não, é 1, e a previsão é 1 também. Certo? Todo mundo entendeu isso? Isso na inferência clássica. Vamos agora para a inferência bayesiana. A gente quer saber agora a distribuição de y, dado que o x deu 1. Essa é a distribuição que a gente quer, tá? E aqui eu vou colocar uma observação muito importante. Não depende de θ. Essa distribuição não tem θ, ok? O θ vai ser integrado fora. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou levar em conta a melhor previsão possível para o y, pensando em todos os θs possíveis. E vou fazer uma média disso, certo? É mais ou menos essa a visão bayesiana. Na inferência clássica, você pega o seu θ estimado e assume que ele é o verdadeiro. Na inferência bayesiana, a gente não faz isso. A gente faz uma média ponderada de todos os θs possíveis de acordo com a sua distribuição. Se você não tem dados, é uma média ponderada a priori. Se você tem dados, é uma média ponderada a posteriori. Tá?
eu vou mostrar como que faz essa conta, certo? E no meio dela eu vou parar para fazer uma nova conta. Ok? Por que eu vou precisar fazer isso? Vamos lá. Y é discreto ou contínuo? Discreto. Discreto. É discreto. Eu vou encontrar, então, a minha, de novo, agora eu quero a minha P de Y, certo? Para a gente não se perder aqui, eu vou colocar um... Não, nem precisa. Deixa eu ver se eu consigo... Não, eu vou deixar assim. Por enquanto, a anotação não está afetando tanto. Depois eu boto os índices, tá? Eu quero a distribuição marginal de Y, certo? Só que não é essa aqui, porque essa aqui é a priori. Espera aí. Eu quero a distribuição de Y dado X. Depois eu vou substituir o X por 1, ok? Eu vou fazer a conta e no final eu coloco no lugar do X1. Eu poderia já fazer desde agora isso, mas eu vou deixar assim para vocês enxergarem a conta toda. Todo mundo entendeu? Tá legal? Eu vou botar X no lugar de 1, tá bom? Então vamos lá. Eu quero essa distribuição aqui. Para eu encontrar a marginal de Y, eu preciso pensar numa conjunta. Qual é a conjunta que eu vou pensar? É o mesmo raciocínio de antes. Eu preciso da conjunta de Y e θ. Certo? Para eu fazer a integral aqui, igualzinho eu fiz no outro caso. Só que aqui, ó, lembrem, é dado X. Então, do lado direito, também é dado X. Dθ. Entenderam isso aqui? Isso é exatamente a expressão que estava na anterior, só que tem um barra X aqui, um barra X aqui. Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Então, vai ficar integral de 0 a 1. E agora, né? Eu tenho uma conjunta. Eu vou escrever em termos de condicionais. P de A interseção B é a mesma coisa que P de A dado B vezes P de B. Então, isso aqui vai ficar P de Y dado θ. Espera só um pouquinho que eu tiro aqui. Espera aí. Θ e X, porque já estava o X lá condicionado, vezes P de θ dado X dθ. Todo mundo entendeu? É exatamente a expressão que tinha antes, mas eu sou obrigado a manter o X depois da barra, tanto nessa daqui, quanto nessa daqui. Todo mundo entendeu? Sim. Então, vamos lá. Agora, uma outra coisa que sempre vai acontecer. Aqui. Esse Y aqui é o resultado do lançamento de uma moeda, certo? É a segunda vez que você vai jogar a sua moeda. Isso daqui, se você quisesse encontrar a distribuição de Y, e se você soubesse o verdadeiro θ, interessaria saber quanto que deu o lançamento anterior? Não peguei, não. Repete, por favor. Oi? Repete, por favor, que eu acho que eu não assimilei sua frase. Tá bom, eu vou perguntar de outra forma. Eu já joguei uma moeda honesta, por exemplo. Eu já joguei uma moeda honesta e deu cara. Eu vou jogar a moeda de novo. Eu estou preocupado com a probabilidade de dar cara e de dar coroa no segundo lançamento, certo? Eu digo para você assim, eu já sei que a moeda é honesta, ou seja, já te dei o θ. Se você já sabe que a moeda é honesta, qual é a probabilidade de dar cara na segunda vez? É o negócio dos avós, né? É meio. É meio. Aí eu falo assim para você, cara, mas eu já joguei essa moeda antes e deu cara. Essa informação é relevante para você se você conhece a verdadeira probabilidade de cara? Não. Ela não interessa. O que significa isso? Y e X são independentes quando você condiciona em θ. Então, o termo aqui, que vem lá de probabilidade 2, é que Y
é independente de x dado θ. Isso se chama independência condicional. O que quer dizer isso na prática? Eu posso tirar esse x daqui, porque ele não está me trazendo informação nenhuma. Tá? Então, a linha de baixo agora, eu vou repetir a de cima. Vou só botar um pouquinho mais para baixo. Espera aí. Só um pouquinho. Isso aqui vai ser integral de 0 a 1 de P de y dado θ, P de θ dado x dθ. Ok? Sumiu aquele x dali, porque ele é irrelevante para mim. Ok? E aí, o que acontece aqui? Quem é esse cara aqui? Que distribuição é essa daqui? Distribuição do segundo lançamento, dado que eu sei o θ. Qual é o modelo probabilístico aqui? A gente vai usar mesmo para esse processo? É, de novo, uma Bernoulli θ. Tá? Ou seja, é a minha verossimilhança de novo. Só que eu não estou chamando x, estou chamando y. Mas é o mesmo modelo Bernoulli, só que com y. Porque o meu segundo lançamento, ou o terceiro, ou o quinto, ou o sétimo, todos vão ser Bernoulli θ, se eu conhecer o θ. Não importa o lançamento que eu esteja. E quem é esse cara daqui? É a minha posterior. Posterior. Isso. Certo? Ou seja, eu caí na mesma expressão que eu tinha antes, só que antes aqui era a priori. E agora está a posteriori. Só que eu não achei ainda a posteriori, tá? E aí essa é a continha que eu vou fazer aqui do lado, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou para cá e vou escrever em preto aqui, só para mudar a cor, tá? Vou fazer aqui uma pausa para a gente encontrar quem é P de θ dado x. Ou seja, quem é essa posteriori? Por que é a posteriori? Lembrem, né? P de θ, priori. P de θ dado os dados, posteriori. Tudo bem? Então, vamos descobrir que conta é essa. Para fazer essa conta aqui, lembrem, não precisa integrar, não precisa do denominador. Então, isso daqui sempre vai ser proporcional a P de θ e x, né, ou x e θ dá no mesmo, ok? Que é a mesma coisa que P de x dado θ, P de θ, sempre vai dar a verossimilhança vezes a priori, tá? E aqui embaixo, quem é P de x dado θ? É a minha Bernoulli. Quem é a minha Bernoulli? θ elevado a x, 1 menos θ elevado a 1 menos x, vezes aquela minha priori. Quem é a minha priori mesmo? Quem é a P de θ? Bernoulli? É a minha uniforme 01, né? Então, assim, lembrem que eu já vou botar 1 aqui, mas eu não vou esquecer da indicadora, eu vou botar aqui fora, que eu sei que o θ está entre 0 e 1, tá? Aqui tanto faz você colocar menor igual ou menor, tem uma questão matemática aqui, mas que não vai fazer diferença nenhuma na graduação, tá? Eu sei que o θ está entre 0 e 1. Consequentemente, é só você ver. Isso daqui é o kernel de alguma distribuição conhecida? Se o θ está entre 0 e 1, isso aqui é o kernel de uma distribuição conhecida? Sim, da beta. Sim, eu não ouvi, mas acho que eu ouvi alguma coisa lá no fundo falando em beta, né? Beta, é isso? Agora eu te ouvi, tá? O que significa isso aqui? Aquilo ali é o kernel de uma beta x mais 1, 2 menos x, que a gente já tinha até feito na integral quando estava fazendo a preditiva a priori. Então, se eu já sei que isso aqui é o kernel de uma beta, então tem que ser a minha conclusão aqui, que θ dado x, a minha distribuição no final, tem que ser uma beta x mais 1, 2 menos x.
porque isso aqui é o kernel da densidade dessa distribuição aqui. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Beleza. Sim, entendemos. Tá, agora é o seguinte, antes de eu voltar lá para aquela integral, eu só queria mostrar para vocês o que acontece quando x é igual a 1. O que acontece? A gente já sabe que o x foi 1, né? Quando o x é 1, quanto é que dá isso aqui? Meio. Vai dar uma... Não, tem que dar uma distribuição com que Beta parâmetros? 2, 1. Uma beta Beta 2. 2, 1. Como é que é a cara de uma beta 2, 1? Vou botar aqui na direita. A cara de uma beta 2, 1 é assim. Espera aí, que eu fiz muito grande. Vou botar 1 aqui. 2, vamos botar aqui. Ela faz exatamente isso aqui. Isso daqui é a cara de uma... aqui seria minha P de θ dado 1. Ou seja, a minha priori era como? A minha priori era uma uniforme. Como é que está a minha posteriori? Ela está me dando mais densidade perto do 1 ou perto do 0? Onde é que tem mais densidade? Onde é que tem mais área aqui, né? Perto do 1. Eu estou ouvindo muito baixo vocês, tá? Mas perto do 1. Todo mundo enxergou? Que eu tenho muito mais área perto do 1 aqui. Se você calcular a esperança dessa distribuição aqui, ó, a esperança dela é 2/3. 0,66. Ok? Todo mundo entendeu o que eu estou falando aqui? Sim. Então, tá bom. Essa é a nossa posterior, mas não foi isso que eu pedi. Eu pedi a previsão, né? Então, vamos voltar para lá. Vamos voltar lá para a nossa conta. A gente já sabe quem é essa posterior aqui. É uma beta x mais 1, 2 menos x. Depois eu substituo o x por 1, tá? Então, agora eu vou continuar essa conta aqui em azul. Tá legal? Então, vamos continuar. Isso aqui vai dar... a primeira é uma Bernoulli θ. Então, vai ficar integral de 0 a 1 de... Só para lembrar, qual é a letra ali, né? É y, não confunda, tá? Uma Bernoulli θ em y aqui, ó, tá? Vai ficar como? Vai ficar θ elevado a y, 1 menos θ elevado a 1 menos y. Certo? Vezes. Agora, a minha posteriori é uma beta x mais 1, 2 menos x. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui só assim, por causa de espaço, e depois eu boto quem é, tá? Mas são aquelas constantes da beta. E depois vem o quê? Vai vir θ elevado a x, porque é x mais 1 menos 1, e depois 1 menos θ elevado a 1 menos x de θ. Todo mundo entendeu o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essa densidade aqui, ó. A densidade dessa beta aqui, ó, que tem esse kernel aqui, ó. Certo? E estou jogando ele aqui. Só não coloquei as constantes por preguiça e por espaço, depois eu boto elas, tá? A gente vai precisar delas, não tem saída, tá? Mas é essa conta aqui. Então, vamos continuar. Eu vou colocar essas constantes para fora. Então, isso aqui vai ficar aquelas constantes ali, gama, por 2 gamas, que depois eu vejo quem é. E ali dentro vai ficar integral de 0 a 1, vamos juntar, né? Vai ficar θ elevado a x mais y. E 1 menos θ elevado a 2 menos x
Vejam se está certo aqui, porque nem eu sei, tá? Isso aqui vai dar 1 mais 1, 2, menos x menos y. Tá certo, né? Ok aqui? Sim, sim. Então, tá bom. Agora eu vou olhar para essa integral. Essa integral aqui, estou integrando de 0 a 1, um kernel conhecido. É o kernel de qual distribuição? Da beta. Beta. Com que parâmetros? X mais Y mais 1. Mais um. X mais Y mais 1. E o outro? E 3 3 menos menos... x menos y. Isso. Todo mundo concorda? Então, eu já sei quanto que vai dar essa integral. Essa integral vai dar o inverso das constantes dessa beta. Certo? Então, agora eu vou colocar a resposta aqui. Vamos ver quais são as constantes que eu estava procurando. Eu estou procurando as constantes de uma beta x mais 1, 2 menos x, né? Então, vamos colocar aqui tudo junto. Vamos colocar aqui. Vai ficar gama de... aquela soma, né? Quanto é que dá a soma desses parâmetros aqui? X mais 1 mais 2 menos x. Quanto é que dá? 3. 3. Então, vai ficar aqui. Gama de 3 sobre gama de x mais 1, gama de 2 menos x. Essas eram as constantes que já estavam na minha integral. Agora, eu vou pegar o inverso das constantes daquela beta que está ali em cima. Quanto é que dá... não, vamos fazer primeiro em cima, né? Gama de x mais y mais 1. Depois, gama de 3 menos x menos y sobre... Quanto é que é gama da soma? Se eu fizer esse mais esse, quanto é que dá? 4. Quanto? 4. 4, né? Deixa eu tirar isso. 4. Então, gama de 4. Pronto. Já fiz a conta e já sei que isso aqui é para x igual... x não, né? Isso aqui é a nossa distribuição de y. É para y igual a 0 e 1. E o nosso x é quanto? Quanto é que a gente observou o nosso x? X é 1. X é 1, né? O x é 1. Eu fiz a conta aqui genérica. Essa conta que está aqui no quadro é a conta da preditiva antes de saber se o x foi 0 ou 1, mas que é um dos dois. Tá? Se der x igual a 0, você bota aqui x 0. Se der coroa, é só botar x igual a 0. Se der cara, é só botar x igual a 1. Vai mudar a distribuição. Certo? Então, vamos colocar para ver. A gente sabe que o x foi 1 e eu quero calcular, por exemplo, a probabilidade de sucesso. Vamos ver quanto é que dá a probabilidade de sucesso agora. Então, vamos botar aqui embaixo, né? Logo, probabilidade de x igual a 1. Desculpem. Y igual a 1. Dado que x é igual a 1, porque eu estou na distribuição condicional, vai ser igual a quanto? Vamos olhar em cima. Vai ficar gama de 3, que é a mesma coisa que 2, certo? Ok? Então, vai ficar aqui 2 sobre. Aí, ali embaixo, gama de x mais 1, mas o x deu 1. A gente teve uma cara. Então, é gama de 2. Quanto é que é gama de 2? 1. Ok. Aí, depois, 2 menos x, que é a mesma coisa que 2 menos 1, que dá 1. Gama de 1 é 1 também. Então, por enquanto, eu vou deixar assim, tudo 1. Vamos olhar agora esse termo aqui. O x é 1, o y é 1, e aqui é 1. Então, é gama de 3, certo? Certo. Uhum. Então, gama de 3 é 2 fatorial. Então, vai aparecer aqui embaixo não, em cima, né? 2. Agora aqui, quando o x é 1 e o y é 1,
Fica 3 menos 2, que é 1. Então, tá, dá gama de 1, que é 1. O meu numerador inteiro é 1, certo? Agora vamos olhar o que faltou, né? Faltou só esse denominador aqui, gama de 4. Quanto que é gama de 4? 6 vezes 2. É 3 fatorial, certo? Sim. Que dá 6. 6. 6. Ou seja, a gente chegou em 4/6, que é igual a 2/3. Ok? Consequentemente, Uhum. quanto vale a probabilidade de y igual a 0, dado que a gente observou 1 no primeiro lançamento? Quanto vale? Terço. 1/3. Que distribuição é essa, então? Qual é a distribuição de y dado x igual a 1? Bernoulli, 2/3. Exato. Ou seja, eu tenho agora uma distribuição de probabilidade que faz previsões para mim. Se alguém me perguntar qual é a probabilidade do meu segundo lançamento dar cara, dado que o primeiro lançamento deu cara, eu vou dizer 2/3. Certo? É a melhor resposta? É a melhor que a gente tem com a amostra de tamanho 1. Certo? Sendo Bayesiano. Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Uhum. E percebam que na inferência, na abordagem clássica, a nossa previsão possível aqui era simplesmente vai dar cara com probabilidade 1 ou vai dar coroa com probabilidade 1. Não tinha opção. Tudo dependia do primeiro lançamento. Se o primeiro foi cara, então o segundo vai ser cara com probabilidade 1. É só isso que dá para fazer. Aqui na inferência bayesiana, se você botar uma a priori uniforme, você já diz assim, olha, eu vou chutar em 2/3 essa probabilidade, que é bem diferente de 1, certo? Todo mundo entendeu? Certo. Uhum. Então, esse aqui é o exemplo da minha preditiva. A gente consegue fazer previsões usando a distribuição de probabilidade. Qual é a ideia dela? É você encontrar a distribuição da nova observação, dado a velha observação, sem ter θ. Essa expressão aqui, ó, não tem θ. Certo? Na inferência clássica, isso é feito como? Com θ chapéu. Tá legal? A gente não usa θ chapéu. Todo mundo entendeu esse exemplo? Sim. Conseguiu acompanhar? Claro que dependendo da distribuição, vai mudar essa conta. Mas o raciocínio é sempre o mesmo. O que a gente fez foi, no primeiro caso, a gente fez essa integral aqui, ó, que é uma esperança a priori. No segundo caso, a gente fez essa integral aqui, ó, que é uma esperança a posteriori. Foi isso que a gente fez. Ok? Todo mundo entendeu? Vamos ver agora um exemplo mais do dia a dia. Oi, diga. Pergunta? Não, nada, só falei ok. Tá bom. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa no chat, né? Porque tem coisa escrita lá que eu não vi. Mas eu acho que não, né? Vocês me avisam, tá? Ah, vocês tinham colocado coisas lá, eu nem tinha visto, foi mal. Me avisem se tiver alguma coisa relevante lá, tá? Bom, eu quero fazer esse exemplo aqui, ó, com vocês, tá? A gente vai fazer esse exemplo agora. E aí eu deixo, para a gente começar esse caso da normal aqui, a gente, se der tempo, a gente fala dele. Vamos fazer esse exemplo aqui, que mostra bem a diferença do raciocínio frequentício e do raciocínio bayesiano. E eu vou responder hoje a pergunta que a Aline tinha me feito sobre teoria da resposta ao item. Tá? Tem a ver com isso daqui. Tá legal? Então, vamos lá. Exemplo, eu vou chamar no quadro aqui de exemplo 2, tá? Só porque é o segundo da aula de hoje, ok? Então, deixa eu botar aqui uma linhazinha aqui. Vou chamar aqui de 2. Vamos lá. João vai ao médico reclamando de um desconforto. E o doutor suspeita que ele pode estar com a doença A. Aí você pode imaginar que é a doença que você quiser.
tá legal? Seja θ uma quantidade desconhecida, indicando se João possui ou não a doença A. Então, vamos imaginar. θ igual a 1 significa que João está doente. θ igual a 0 significa que João não está doente. Ou seja, é um parâmetro desconhecido. Tudo bem até aqui? Algo bem usual. Isso poderia ser o Covid, poderia ser o infarto, né? Uma pessoa chega no médico com dor no peito, dor no braço, e está dizendo que está infartando, né? Então, o médico olhando para ele tem sempre que pensar, pô, ou o cara está ou o cara não está, certo? Então, θ igual a 1 está doente, θ igual a 0 não está com a doença A. Com base em uma análise inicial, sem nenhum, vamos imaginar só com informações que não são objetivas, certo? Classificadas pelas pessoas como informações subjetivas. Ele olha a idade do paciente, ele olha o momento que a gente está vivendo, enfim, ele olha para o cara e pensa assim, olha só, eu acho que esse cara tem 0,7 de probabilidade de estar doente, de estar realmente infartando, de estar realmente com a doença A. Certo? Tudo bem até aqui? Os médicos fazem isso? O que vocês acham? Tudo bem. Com certeza. Fazem Acho isso, que né? sim. O que vocês acham se vocês... Ó, eu vou contar para vocês. Se vocês chegarem, tá? Com 20 e poucos anos de idade, num médico, num cardiologista, marcar uma consulta com ele e falar assim, doutor, eu estou com dor no peito, uma dor muito forte, eu estou achando, tem alguma coisa errada, eu devo estar com as minhas artérias entupidas, eu estou achando que eu vou infartar amanhã, e o médico olha para você e fala, quantos anos você tem? Aí fala, eu tenho 20 anos, 20 e pouquinhos. Você acha que o médico, só de olhar para você, assim, ele vai botar uma probabilidade alta de você estar infartando? Não, vai dizer que é Ele gases. vai botar uma probabilidade. É isso que eu ia falar. Ia botar uma probabilidade alta de ser gases. Exatamente, né? Então, o que acontece? O médico sempre faz isso. Tá? Ele tem a opinião dele. Ele olha e ele tem que tomar as decisões dele com base nisso. Quando uma pessoa chega numa emergência de um hospital, isso é mais intenso, né? Porque, às vezes, o médico tem que atender um paciente e ele não tem quase que informação nenhuma. E ele, às vezes, não pode esperar os exames, os resultados, né? De um exame mais apurado, né? Enfim, então isso é uma coisa bem usual. O médico olhou para ele e pensou, 0,7 de probabilidade. Mas mandou ele fazer um exame. Hoje em dia, médico sempre manda a gente fazer exame, né? E existe esse seguinte exame aqui, ó. É um exame que dá positivo ou negativo. Se o exame der positivo, eu vou dizer que é o meu x igual a 1. São os meus dados, é a observação que o médico vai ganhar, que é mais objetiva, certo? E se der negativo, é o meu x igual a 0. E quando ele aplica esse exame, esse teste aqui no João, ele já sabe a priori, se você for ver a bula lá, ou se você for ver as especificações desse exame, ele já diz o seguinte, pessoas que estão doentes com a doença A, o teste dá positivo para elas 95% das vezes. Ou seja, tem 95% de chance, né, de dar positivo. Para pessoas que não estão com a doença, tem 40% de chance de dar positivo. Tá? Esses números aqui não são muito usuais. Tá? Em geral, esse númerozinho aqui, ó, que seria o falso positivo, né, costuma ser mais baixo, mas às vezes, ele, dependendo da doença, tem umas que é 10%. Essas coisas são assim. Até o do Covid, hoje em dia, é assim, né? Ele tem uma chance maior de dar negativo do que de dar positivo. Então, uma pessoa que tem Covid, pode ser que ao fazer o exame do Covid, que o teste dê negativo e tem uma probabilidade razoável disso acontecer. Tá? Mas, enfim, voltando para cá, essa aqui são as especificações do teste, certo? E aí o seguinte, o que acontece? Eu vou perguntar para vocês aqui, qual é a probabilidade do teste dar positivo? Olhando para o que está aqui, qual é a probabilidade do teste dar positivo? O que vocês me respondem? Tem que fazer a conta, né? Que conta que tem que fazer? Ele dá positivo, dado que o θ é 0, vezes a probabilidade do θ ser 0 e dele não ter a doença.
mais a probabilidade dele dar positivo, dado que o θ é 1, vezes a probabilidade do θ ser 1. Tá, Dada agora essa vamos... análise inicial dele, H, que é o 0,7, né? Para θ igual a 1. Ok, exatamente. Você já está usando essa informação aqui, o teu Probabilidade raciocínio. total, né? A lei da probabilidade total, é isso? O que eu estou dizendo é o seguinte, se você não usar inferência bayesiana, você não pode usar isso aqui. Você não pode usar isso aqui. Vocês concordam comigo? Não existe probabilidade do θ ser 1, porque o θ é um parâmetro desconhecido. Certo? O que existe aqui é o seguinte, se o cara não está doente, o teste dá positivo com essa probabilidade. Se o cara está doente, dá com essa probabilidade aqui. Você só tem isso. Você tem o θ aqui, ó, certo? Você pode até tentar estimar o θ para depois substituir aqui. Mas você não consegue me dar a probabilidade do teste dar positivo. Certo? Porque é sempre condicional. A probabilidade do teste dar positivo, dado o θ. Se não tiver o θ, eu não consigo responder um número para essa pergunta. Tá? Mas, quando você pensa de forma bayesiana, você faz isso automaticamente, que foi o raciocínio que a Roberta acabou de fazer. Tá? Então, se eu perguntasse aqui, qual é a probabilidade do teste dar positivo? Vocês concordam comigo que isso é uma previsão? Porque o X são os meus dados. θ é meu parâmetro desconhecido, se o cara está ou não está doente. Se eu quero saber a probabilidade do X dar igual a 1, ou seja, do teste dar positivo, né, eu estou querendo saber uma previsão para X antes de observar os dados. Isso a gente faz via preditiva a priori. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando aqui? Sem o resultado do exame, né? Sem o resultado do exame. Então, vamos fazer essa conta, certo? Eu vou colocar aqui os dados do problema. Primeiro, eu vou colocar aqui probabilidade. Peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Probabilidade. Eita, gente. Agora vai. Probabilidade do θ igual a 1, eu vou dizer que é 0,7. Eu vou omitir aquele dado H, tá? E foi dado no problema mais duas probabilidades. Probabilidade do X ser igual a 1, dado que o θ é 0, e isso é 0,4, e probabilidade de X igual a 1, dado que o θ é 1, que é a probabilidade 0,95. Agora, o que ele está perguntando? Ele está perguntando a probabilidade do teste dar positivo. Ele está pedindo probabilidade de X igual a 1. É diferente de X igual a 1 dado θ. Certo? Ok? Eu vou fazer ela aqui usando probabilidade 1 agora, tá? Porque é tudo discreto, dá para fazer com probabilidade 1. Mas é a mesma ideia de probabilidade 2, é a mesma ideia que eu tinha feito ainda agora, tá? Se você quer essa P de X igual a 1 aqui, você quer o quê? Você quer a probabilidade de X igual a 1, ao mesmo tempo em que o θ é 0, mais a probabilidade de X igual a 1 e o θ é igual a 1. Aí você vai dizer, caraca, não lembrava disso. Isso aqui é teorema da probabilidade total, não lembrava. Da onde vem isso? Tá? Isso é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. A P de X nada mais é do que pegar P de X e θ. Θ nesse problema é discreto ou contínuo? Discreto. Não, né? Ou tem ou não tem? Eu tenho ou não tem, né? Vamos olhar lá. Θ é 0 ou 1. Certo? Nesse problema, ele é discreto. Então, aqui é para θ igual a 0 e 1. Eu vou colocar em vermelho aqui, ó. Só para vocês se darem conta que essa expressão que está aqui embaixo é exatamente a que está aqui em cima, aplicada no ponto 1. Certo?
Probabilidade de x igual a 1, porque eu estou no caso discreto. Todo mundo conseguiu enxergar isso? Estão enxergando essa conjunta aqui, né? Colocando x igual a 1 e o θ vai variar de 0 a 1, tá? Então, agora vamos fazer essa conta aqui, vamos continuar. Então, essa primeira aqui, né? P de A interseção B é a mesma coisa que P de A dado B vezes P de B. Então, vamos colocar isso aqui na direita. Isso aqui vai ficar probabilidade de x igual a 1 dado θ igual a 0 vezes probabilidade de θ igual a 0 mais probabilidade de x igual a 1 dado θ igual a 1 vezes probabilidade de θ igual a 1. Pronto. Agora vamos ver que números são esses, né? Quanto vale essa primeira aqui? Probabilidade de x igual a 1 do teste dar positivo quando o cara não está doente. 0,4. 4. Qual é a probabilidade do cara não estar doente a priori? 0,3. 0,3. E aqui, probabilidade do teste dar positivo quando ele está doente? 0,95. 0,95. 95. E a probabilidade dele estar doente? 0,7. 0,7. Ou seja, vou aumentar aqui para vocês enxergarem o que ele está fazendo. Isso que está aqui, ó, é a verossimilhança. A verossimilhança é uma Bernoulli, certo? Só que só tem duas Bernoullis possíveis, porque o θ ou é 0 ou é 1, certo? Mas é uma Bernoulli, ok? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a média ponderada da minha verossimilhança, ponderando pela priori. Então, o que a gente está fazendo aqui? Estou pegando o 0,4, que é uma das probabilidades da verossimilhança, e dando peso 0,3. Estou pegando a outra, que é 0,95, e dando peso 0,7. Isso é a preditiva, é uma média, certo? E quanto que dá essa conta aqui? 0,4 vezes 0,3, 0,95 e 0,7. Se ninguém puder, eu posso fazer um R aqui. Ninguém vai fazer? 0,785. 0,785? Isso. Obrigado. Então, olha só. 0,785. Ok? O que é isso daqui? Isso é a probabilidade do teste dar 0,785 só com base na priori do cara. Certo? Ele já sabe que tem essa chance aqui do teste dar positivo. Só que o teste pode dar positivo ou porque o cara realmente está doente ou porque foi por acaso. Não tem como saber exatamente. É apenas a previsão do que vai acontecer. Todo mundo está entendendo? Essa etapa não existe na inferência clássica. Sim. Ok? Agora, vamos continuar e ver a segunda pergunta que tem lá, né? A gente estava aqui. A gente fazia isso na introdução estatística e probabilidade, só não contavam pra gente que a probabilidade lá que mandavam assumir era a priori, né? Mas a gente fazia. Exatamente. Porque esse raciocínio aqui é um raciocínio usual que a gente faz na nossa mente, certo? Atribuir probabilidades para as nossas incertezas. A inferência estatística clássica é que diz que parâmetro não pode ter probabilidades atribuídas a ela, aos parâmetros, né? Mas se você permitir isso, você vai usar o conhecimento de probabilidade para fazer essas previsões. Essa é a diferença, tá? Mas aí vamos lá. Assumindo que João fez o teste e o resultado foi positivo, qual a probabilidade de que João tenha a doença? Tá? Assumindo que João fez o teste e o resultado foi positivo, qual a probabilidade de que João tenha a doença? Então, eu vou colocar aqui exatamente o que está perguntando. É uma probabilidade condicional, e está dito, dado que o teste deu positivo. Então, ele está dizendo isso aqui, ó. Dado que o teste deu positivo, certo?
Tudo bem? Tudo Qual bem. a probabilidade de João ter a doença? Isso é o que a gente quer saber. Tá? É isso aqui que a gente quer saber. A gente não quer saber a probabilidade do teste dar positivo. A gente quer saber a probabilidade de você ter a doença. Tá? E isso é uma mudança de visão na vida de vocês, inclusive. Tá? Que vocês já podem ter essa visão, mas que muita gente não tem. Tá? Por exemplo, quando você faz um teste para saber se você tem uma doença, você tem que lembrar que o teste tem probabilidades diferentes de dar positivo quando você tem e quando você não tem a doença, certo? Quando um teste dá positivo para você, não quer dizer que você tem a doença. O que você quer saber é qual é a probabilidade de eu estar com a doença, dado que o teste foi positivo. E aí, para fazer essa conta aqui, eu estou pegando a distribuição do parâmetro dado os dados, ou seja, é a minha posteriori, é a minha distribuição a posteriori. Qual era a minha priori? Θ igual a 1 com probabilidade 0,7, θ igual a 0 com probabilidade 0,3. Agora é a posteriori, eu tenho uma informação adicional. Qual é a informação adicional? O cara fez o exame e deu positivo. Para quanto que eu vou atualizar agora a minha probabilidade que eu estou achando do cara estar com a doença ou não? Certo? Eu vou fazer essa conta aqui com vocês agora. Ok? Então, vamos fazer essa conta. Probabilidade θ igual a 1, dado x igual a 1. Isso daqui, tá? É igual, tá? Aí você vai dizer, peraí, professor, você disse que não era para usar igual, era para usar o proporcional, né? É porque aqui eu estou fazendo uma probabilidade direta, substituindo θ por um número e x por um número, tá? Isso é uma coisa importante, tá? Se eu estivesse escrevendo assim, ó, P de θ dado x, eu faria proporcional a P de x dado θ, P de θ. Tá? Por quê? Porque eu poderia jogar para constante tudo que não dependesse de θ. Mas aqui eu já estou substituindo θ pelo número 1. Estou substituindo x pelo número 1. Eu não vou saber aqui o que é número e o que é parâmetro. Eu vou ficar com um negócio do tipo assim, proporcional a 0,7. Só que proporcional a 0,7 é a mesma coisa que proporcional a 1. Tipo, não tem θ. Aqui não tem θ, porque eu já estou substituindo pelo valor 1, tá? Como é uma probabilidade direta, eu vou botar igual aqui, tá? Depois eu posso falar mais disso para vocês, dar umas regrinhas de bolo para vocês. Isso valia lá em probabilidade também, né? Mas vamos lá. Probabilidade θ igual a 1, dado x igual a 1. Vamos usar o teorema de Bayes, tá? Então, isso aqui vai ser probabilidade de x igual a 1, dado θ igual a 1, vezes probabilidade de θ igual a 1, sobre probabilidade de x igual a 1. Todo mundo concorda com isso aqui? P de A dado B é a interseção em cima e o B embaixo. Só que a interseção de cima pode ser escrita como P de uma dado a outra vezes a outra, né? Então, o que eu escrevi foi isso aqui. Certo? Esse de baixo aqui, ó, a gente já sabe ele. A gente já sabe qual é a probabilidade do teste dar positivo nesse nosso exemplo? 0,785. Isso, é aquele que a Roberta falou aqui pra gente, né? 0,785. Então, eu já vou colocar os números aqui, tá? Vamos fazer essa conta, então. Vale isso aqui, ó. Qual é a probabilidade do teste dar positivo quando o cara está realmente doente? 0,95. 0,95. Qual é a probabilidade do cara estar doente segundo a minha priori? 0,7. Qual é a probabilidade do teste dar positivo? 0,785. Quanto deu essa probabilidade? 0,847. 0,847. Certo? Então, vamos pensar em termos de inferência, o que a gente acabou de fazer aqui. Quando o cara chegou no consultório e falou para mim, eu acho que eu estou doente, certo?
O médico olhou para ele e botou quanto de probabilidade para ele estar doente? 0,7. 0,7. Aí o cara fez um exame, certo? Só que ele fez um exame que não é muito bom. E qual é o problema do exame dele? É um exame que tem uma tendência muito alta de dar positivo, vocês concordam? Porque Sim. quando a pessoa está doente, o teste dá positivo, é quase certo. Mas quando a pessoa não está doente, o teste tem mania de dar positivo também, 40% das vezes, certo? Então, esse teste é um teste que não é tão confiável assim quando ele dá positivo. Todo mundo concorda? Sim. Então, o que aconteceu? O médico já achava que ele tinha 0,7 de probabilidade de estar doente. Na hora que saiu o resultado do exame, essa probabilidade aumentou para quanto? 0,847. Agora o médico ficou assim, peraí, realmente tem uma coisa esquisita com esse cara. Eu acho que está aumentando a chance dele estar com esse problema. Tá? O médico pode começar a tratar a partir de agora. Ele poderia ter começado a tratar antes, sem fazer nenhum exame. Mas o médico pode querer fazer outro exame. Vamos olhar o que está aqui no problema. Essa pergunta aqui. Ó. Esse teste foi útil? O que vocês acham? Esse teste foi útil? Foi. Mas ele foi útil, quanto que ele agregou de informação para o médico? Ele agregou muita informação? Imagina que esse teste aqui custou R$1.000 e o paciente não tinha plano de saúde. Pagou do próprio... Depende. Depende das circunstâncias. Depende da doença, né? É grave? Pois é, exatamente. Tudo isso vai depender de outros fatores, certo? Mas o fato é, o médico teve um ganho não tão grande de informação. Ele passou de 0,7 para 0,847, certo? Foi o que aumentou a probabilidade dele. Ok? Se eu dissesse para vocês assim, tem 70% de chance de você ganhar dinheiro se você tomar essa decisão. Você toma essa decisão? Sim. Depende, né? Depende. Depende de Mas quanto dinheiro. Aí eu falo assim, tá bom, não é 0,7, é 0,84. Mudou Melhora muito. consideravelmente. Melhora, né? Melhora. Mas o quanto que foi, sabe? Ainda você estava louco por 1,99, 0,99, né? Não 0,84. É subjetivo, tá? Mas esse foi o ganho de informação do médico com esse teste, certo? Esse teste aqui pode ser um teste baratinho, pode ser um teste rápido. O médico vai lá e fala assim, vem cá, vamos fazer um teste rapidinho aqui contigo, dá aqui o dedo, fura o dedo do paciente e faz um teste aí, põe na luz e olha, deu positivo, aumentou a chance e tal. Esse foi baratinho, poderia ser uma opção. Mas aí vamos ver como é que continua. Então, o teste foi útil? Trouxe alguma informação. Não está uma coisa assim, né, determinante para saber o resultado, mas me trouxe informação. Aí o médico agora ficou com a pulga atrás da orelha, ele mandou ele fazer um outro teste, que é bem mais caro. É um teste bem melhor. É um teste que retorna a observação Y, certo? Essa observação Y aqui, ó, ela dá positivo, ou seja, Y igual a 1, quando o cara está doente, 99% das vezes. E quando o cara não está doente, quase nunca dá positivo, é 0,04. É um teste que tem uma baixa probabilidade de dar falso positivo, certo? Todo mundo entendeu? Esse teste é bem melhor que o anterior, certo? Aí agora a gente vai fazer aqui a pergunta. Qual é a probabilidade desse teste dar positivo para o João? Certo? Qual é a probabilidade desse teste dar positivo para o João? Vamos fazer aqui. A gente vai fazer... Mas isso é dado o teste anterior ou é dado aquelas informações lá? Tá bom. Essa é uma pergunta importante, Camila, que você está fazendo. Na inferência bayesiana, a questão temporal é muito importante. Quando a gente chega na letra D, quando a gente chega na letra E, aliás, né? A gente tem que assumir que já aconteceu tudo que está na letra A, B, C e D. Certo? Porque o raciocínio bayesiano trabalha com atualização de informação. Quem é a nossa priori a partir de agora? Não importa o que o João venha fazer. Qual é a probabilidade do João estar doente? 84, né? É 84. O 07 morreu.
O 0,7 era informação velha. Agora você tem a sua informação prévia mais o resultado de um teste. Você tem agora duas informações que geraram uma posteriori, que agora é a sua priori daqui para frente. Certo? Então, a letra E e a letra F é a mesma coisa que a letra A e a letra B, tá? Só que mudando a priori. Ok? Todo mundo entendeu? Tá, vai mudar também a verossimilhança aqui. Mas eu quero dizer que a mesma coisa que foi feita no item A e item B é o que vai acontecer no item E e item F. Vamos ver isso acontecer? Então, vamos lá. Qual é a probabilidade do teste dar positivo para o João? Tá? Você tem duas opções de notação aqui agora, tá? Essa aqui é a letra E, tá? Ou a gente atualiza o P de teta, ou a gente começa a chamar com os nomes antigos. Chama com os nomes antigos. Eu vou chamar com os nomes antigos, porque em algum momento mais para frente vocês vão precisar lembrar os nomes, tá? Então vamos lá. Ele quer saber a probabilidade do teste dar positivo, dado o quê? O que ele tem de informação até agora? Ele sabe o teta? X igual a 1. Ele só sabe que x é igual a 1. Certo? Ele quer a preditiva a posteriori agora. Certo? Em termos práticos, é a mesma conta que a gente fez antes, trocando o valor das probabilidades e o valor da verossimilhança, porque é outro teste. Tá? Mas é o raciocínio igual. Eu vou fazer aqui, tá? Probabilidade de y igual a 1, dado x igual a 1. Tem teta aqui na história? Não tem teta. Eu preciso colocar o teta. Certo? Como é que eu coloco o teta aqui? Eu vou ter que fazer uma soma. Eu vou ter que fazer probabilidade de y igual a 1 e o cara não tem a doença, mas tudo isso é condicional ao que eu sei. X igual a 1. Mais probabilidade do cara do teste dar positivo, do cara estar doente, dado o que eu sei. Todo mundo entendeu isso aqui? Igualzinho ao anterior. É igualzinho ao anterior. Espera aí, gente. Só um pouquinho aqui. Hoje meu dedo está na tela. Oi, Entendi que a gente vai precisar de um algoritmo boladão para isso aí, né? Porque vai ficar inviável com várias atualizações de várias informações. Não vai, sabe por quê? Porque aqui eu estou mantendo essa notação nova, eu estou mantendo esse dado X e tal. Eu poderia simplesmente usar essa notação que está aqui em cima, aqui, ó. E aí, na hora que aparecesse esse P de teta igual a 0, ao invés de usar a priori, eu usaria o 0,8, aliás, o 0,16 aqui, né, que é o complementar. E eu manteria essa notação aqui. Dá para fazer dos dois jeitos, tá? Não se preocupa, vai ter exemplo mais para frente que eu vou explicar isso melhor. Mas ou você faz sequencial, ou você vai guardando toda a informação. Eu estou fazendo aqui primeiro guardando toda a informação, mas não precisa, tá? Agora que eu vi que a letra está gigante aqui, porque eu devo ter feito alguma coisa com a letra menor. Eu vou dizer, tá. Então, vamos. Estamos aqui. Agora, eu vou abrir esse negócio. Então, vai ficar probabilidade... Vamos botar embaixo, né? Senão a gente não vai enxergar. Vamos botar embaixo aqui. Então, esse primeiro aqui vai ficar probabilidade de y igual a 1, dado θ igual a 0, e x igual a 1, vezes probabilidade de θ igual a 0, dado x igual a 1. Todo mundo entendeu? Esse x igual a 1 está entrando aqui porque ele já estava condicionado, mas eu acabei de fazer P de A inter B é igual a P de A dado B vezes P de B. É basicamente isso que eu fiz. Agora o segundo. O segundo vai ficar probabilidade de y igual a 1, dado θ igual a 1. Eu tenho que manter o x, porque ele está condicionado. Vezes... Tem que manter agora só, não é? Não é o X que a gente tira porque ele não traz informação. Isso, vou tirar.
Isso, perfeito. Eu já vou tirar ele. Eu já vou tirar. Aí, vamos lá. Vamos olhar essa expressão aqui. Primeiro, se eu soubesse o θ, a informação daquele teste que eu fiz primeiro não afeta a probabilidade do segundo teste dar positivo. Qual é a probabilidade do segundo teste quando o cara não está doente? Quando o cara não está doente, essa probabilidade é 0,04. Não me interessa o que o outro teste deu. Esse teste aqui, se você conhecesse o θ, era para ser 0,04. Então, o que eu estou dizendo aqui é que eu posso me livrar disso aqui. Porque y e x são independentes, né, condicionalmente, dado θ. Isso sempre vai acontecer na preditiva posterior. Tá? A mesma coisa aqui. Aqui. Esse x aqui também vai sumir. Certo? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Quanto vale, então, essa probabilidade? A gente acabou de falar. A probabilidade do teste dar positivo quando o cara não tem a doença nesse novo teste é 0,04. Né? Qual é a probabilidade do cara não estar doente, dado que o teste foi positivo? Isso aqui é a nossa posteriori de θ. Certo? Quanto é que tinha dado a probabilidade dele estar doente? Era 0,84 alguma coisa, né? Qual é o complementar? 0,153. 5. Essa é a probabilidade dele não estar doente, dado o que eu tenho até agora. Eu poderia botar isso aqui como a minha nova a priori, tá? Mas eu estou botando aqui ainda como posteriori, mas não deixa de ser uma nova a priori, tá? Aqui, qual é a probabilidade do teste dar positivo quando o cara está doente? É 0,99 nesse teste novo, né? E, por fim, qual é a probabilidade do cara estar doente, dado as informações que a gente tem até o momento? 0,847. 847. E aí eu preciso fazer essa conta aqui. Não sei se alguém tem aí, mas... 0,845. 0,845? Bem pertinho. A outra deu 0,847, essa deu 0,845. 0,845. Ok. Essa é a probabilidade desse teste, então, dar positivo. Ok? Só que isso é antes de eu aplicar o teste no paciente. Essa é a minha previsão do que vai acontecer. Eu estou acreditando que esse teste vai dar positivo, com base em tudo que eu sei até agora. Certo? Só que aí, o que acontece? O João fez o segundo teste e deu negativo. Qual é a probabilidade do João ter a doença? Vamos ver o que vai dar. Essa é o item F, né? Qual é a probabilidade do João ter a doença, dado que o Y foi igual a 0 e o X foi igual a 1. É isso aqui que ele está pedindo. Ok? Todo mundo está entendendo isso aqui? Está acumulando. Foi aquilo que a Rafaela falou. Está ficando grande essa expressão. Não precisava, dá para simplificar. Eu vou mostrar isso na aula que vem, tá? Que dá para simplificar. Mas é essa daqui que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Isso daqui vai ser igual a... eu vou fazer devagarinho dessa vez, tá? Depois eu condiciono. Então, vai ser a conjunta P de θ igual a 1. Quais são os outros que eu tenho aqui? Eu tenho x igual a 1 e eu tenho y igual a 0. E o que eu tenho embaixo? Probabilidade de y igual a 0 dado
x igual a 1. Só um pouquinho, não, tem só um parênteses aqui. Espera aí, tem uma coisa errada aqui. Espera aí. Eu não preciso abrir tanto assim. No numerador eu escrevi diferente, Gustavo. Ah, eu vou botar aqui, eu acho que você... Assim. Ok? Não. Como é que você fez? Eu botei que era a probabilidade de y igual a 0, dado que o θ é igual a 1, vezes a probabilidade do θ igual a 1, dado que o x é igual a 1. Já fiz direto o produto. De novo, eu Aqui botei sim. probabilidade do y ser 0, dado que o θ é 1, vezes a probabilidade do θ ser 1, dado que o x é 1. Não, Não sei aqui por em que você botou agora y igual a 1. Y não é 1, y é 0. Ah, tá, desculpa. Não, isso aqui foi erro mesmo meu. Vamos voltar aqui. Ok. Eu usei inversão de P de A dado B, que é P de B dado A vezes P de A. Aí eu já... Tá. Esse é o próximo passo. Tá, Eu vou- beleza. Eu só coloquei assim, porque como tem 3 coisas, só para o pessoal enxergar melhor. Tá? Então, vamos lá. Só para mostrar aqui. Ó. Esse x igual a 1 aqui, eu estou mantendo ele condicionado sempre, tanto em cima quanto embaixo. Então, o que está aqui nada mais é que P de A dado B é P de A inter B sobre P de B. Todo mundo está vendo? E estou mantendo o x ali. Ok? Agora Ok. vamos só continuar isso aqui. Eu vou botar embaixo para a gente enxergar melhor. Então, ali em cima vai ficar probabilidade de y igual a 0, dado θ igual a 1 e x igual a 1 vezes a probabilidade de θ igual a 1, dado x igual a 1. Esse é o numerador. E o denominador a gente já tem, né? Quem é o denominador? A gente já tinha calculado a probabilidade do y ser igual a 1, dado x igual a 1. Foi a letra E. A gente chegou aqui, ó. Esse 0,845 é o complementar desse carinha aqui, ó. Certo? Então, quanto que é essa probabilidade aqui de baixo? 0,155. 0,155, é isso? Isso. Tá. E o numerador, quanto é que vale aquelas probabilidades ali? Vamos lembrar, né? Aqui, ó. Se você sabe θ, o x não afeta o y. Então, eu vou cortar aqui esse cara aqui. Certo? Então, vamos colocar aqui embaixo a resposta. Vamos botar aqui. Ali em cima. Qual é a probabilidade do teste dar negativo quando o cara tem a doença? Vamos olhar para cá. 0,01. Quando o cara tem a doença, perfeito. A probabilidade do teste dar negativo é o complementar desse daqui, ó, do 0,99. Então, tem que ser 0,01 vezes. Qual é a outra probabilidade que tem lá? Qual é a probabilidade do cara estar doente até o momento? Que é com base 0,847. 847. Isso não tinha atualizado? Não é aquele valor que atualizou? É o valor atualizado aqui em cima, tá em algum lugar aqui, ó. Peraí, Mas não era 8... Não, é esse daqui, ó. A gente está calculando esse aqui. Tá. É esse aqui. Depois a gente calculou esse aqui, ó, que é preditivo. Y dá Eu confundi. X. Esse Tá? deu uma coisa parecida, né? 847. Isso, é parecido. É. Só que agora eu quero Tá. esse aqui. Eu quero a de θ dado X. Parâmetro dado dados. É posterior. Esse 845 é como se fosse o nosso 07 anterior, então. Isso, perfeito. Exatamente. É a minha crença atual. Certo? Então está aqui o 0,847. E tenho que dividir isso pelo 0,155. Quanto deu isso? 0,0546. 0,05. 46, pode botar 55. Tá. Olha isso daqui agora. O que aconteceu? Foi uma reviravolta?
Que depois Sim. que você aplicou o novo teste, a probabilidade do cara ter a doença baixou muito. Sim, ela Ele baixou é um muito. teste mais seguro? É um teste mais seguro, digamos assim? É um teste com certeza que Que traz erra mais menos. informação, né? Ele erra menos, exatamente. Ele tem menor quantidade de falso positivo e de falso negativo, tá? O ponto é o seguinte, vocês viram quanto é que estava a nossa priori, que nesse caso aqui era uma posteriori, né? Mas qual era a probabilidade nossa atualizada de que o cara estava doente? Começou com 0,7, depois foi para 0,847. Vocês não acham que isso é uma coisa informativa? Uhum. No momento em que você tem, essa é uma lição da inferência bayesiana, tá? Isso aqui, ó, é uma evidência forte. Um teste desse tipo, que dá negativo, é uma evidência forte de que o cara não tem a doença. E isso matou a nossa priori. Vocês perceberam? E a nossa priori foi construída com base em quê? Conhecimento pessoal do médico, de um especialista, somado com conhecimento de um teste, certo? Que é informação objetiva, mas aí veio uma informação objetiva muito informativa. É uma informação extremamente significativa que a gente está tendo. O que ela fez? Matou nossa priori. A gente caiu de 0,84, caiu para 0,0546. Então, a partir de agora, você acredita que o cara está ou que o cara não está doente? O que é o mais provável na visão do médico? Não está. Que não tá. Que não está doente. Certo? Na inferência clássica, você não tem essa figura de calcular a probabilidade do cara estar doente. Certo? Você consegue ter uma estimativa se o cara está doente ou não, para tentar concluir se o cara está ou não está, mas você não tem a probabilidade dele estar, nesse caso aqui, tá? O que existe na inferência clássica é só a verossimilhança. E ele vai fazer o seguinte, tá? Nessa distribuição aqui, ó, a inferência clássica, como é que ela é feita? Eu vou agora fazer o paralelo, que eu disse que eu ia fazer com vocês, da inferência clássica com a inferência bayesiana. Então, tudo que vai vir a partir de agora é papo aqui, tá? Esse é o último slide aqui. O que faltou desses slides é só esse exemplo aqui, ó, que vai ficar para a aula que vem, tá? Mas essa informação aqui é importante. A gente viu várias coisas nesse exemplo. A primeira coisa, é natural a gente utilizar informações a priori. É a primeira coisa que esse exemplo mostra, porque ele pega um caso de um especialista utilizando uma a priori. Segunda coisa que esse estudo aqui mostra, você consegue combinar dados de diferentes estudos. Você mistura um estudo, resultado de um teste, com outro teste. E como é que a gente fez isso? Teorema de Bayes. Tudo teorema de Bayes. Na inferência clássica, você ficar misturando resultados de testes diferentes não é tão trivial. Você não tem um mecanismo automático de fazer isso, certo? Então, na inferência clássica, não poderia usar o 0,7 do médico e incorporar aquela informação anterior também não é natural, não é uma coisa simples que se faz. Geralmente não se faz, certo? Então, como é que seria... Eu vou dar um exemplo aqui, assim, tentando mostrar para vocês por que o ovo faz bem e o ovo faz mal cada dia, né? Se a gente fosse fazer um paralelo disso com o ovo faz bem e o ovo faz mal. Imagina que foi feito um estudo primeiro, tá? E no primeiro estudo, o que deu o teste do paciente? O teste deu positivo. Isso é o que costuma acontecer na inferência clássica quando as pessoas dão um resultado, do tipo assim, a evidência foi de que deu positivo. O que é o mais provável? Dar positivo quando o cara está doente ou quando o cara não está doente? Vamos olhar para cá. O que é o mais provável? Tá doente. Então, o que maximiza a verossimilhança aqui? É θ 0 ou θ 1? O x deu 1. Qual é o valor que maximiza? É o θ 1. Então, ele maximizou a função de verossimilhança. Então, a estimativa clássica para θ é θ igual a 1. Ele está doente, porque maximizou a verossimilhança.
Foi isso. Ok? Eu não consigo calcular a probabilidade dele estar doente, mas eu consigo maximizar a verossimilhança aqui. Certo? Ele está doente, é o que eu vou dizer. Aí, outra pessoa, ele vai em outro médico e o médico aplica esse teste aqui para ele. Certo? E o teste deu negativo. Certo? Aí tem que olhar para o complementar, né? Quem é o complementar aqui dessa primeira probabilidade? Se o y fosse 0, quem é o complementar? Desse primeiro. É o 0,96. 0,96. 0,96. E o de baixo, o complementar, é 0,01. Então, qual é o θ que maximiza a verossimilhança quando o y é 0? É o θ 0 ou é o θ 0? Então, o clássico vai dizer, ele não está doente, com base no segundo teste. Só que o que acontece? Ele sai do primeiro médico com o médico dizendo, você está doente. E ele sai do segundo médico com o médico dizendo, você não está doente. Porque é feito com base na verossimilhança. Certo? Na inferência bayesiana, a gente não faz isso. Ele vai sair do primeiro médico pensando, tenho 84% de chance de estar doente, mas posso não estar, e a probabilidade é 0,16. Quando ele sai do segundo médico... Oi, diga. Uma dúvida aqui, mas aí no caso, no segundo médico, isso, tipo, você não usa nada daquele 0,7 inicial, né? Não. No clássico, eles não teriam essa informação. No clássico, também não usaria o resultado do primeiro teste. Sim, Isso aí é isso que eu vou mostrar. nem no primeiro, nem no segundo médico ele usaria o 0,7, nem atualizaria nada, não usaria 0,7 nunca. Isso, mas olha só, na inferência clássica, o 0,7 não é usado em lugar nenhum, certo? Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que quando faz o segundo teste, também não usa, além de não usar o 0,7, também não usa o positivo que tinha dado antes. Tá entendendo? Só usou o negativo. Por isso aquela coisa do ovo faz bem, ovo faz mal. Aí a pessoa vai procurar um terceiro médico para te Exatamente. desempatar isso aí. Perfeito. Só que esse estudo aqui foi um estudo, isso aqui é como se fosse um exemplo de um estudo bem feito, bem conduzido. Esse teste que é caro, que custou caro, é um teste que erra pouco. O primeiro teste que ele fez é um teste que erra muito. É a mesma coisa, eu posso fazer uma associação com o teste do ovo. Uma pessoa faz um experimentozinho, o Covid, né? Eu vou lá e faço um experimento para ver se a cloroquina faz bem. No meu experimento que eu fiz aqui, a cloroquina fez bem. E eu publico. Aí um outro cara faz um estudo com 90 mil pessoas e fala que a cloroquina faz mal. Ele publica. Aí outro cara faz um estudo, a cloroquina fez bem. Aí outro cara faz um estudo, a cloroquina faz mal. É assim que a coisa funciona. O pensamento bayesiano, o que ele ia fazer? Ele vai acumulando a informação. Se esse cara que fez um teste que a cloroquina deu positivo, a gente quiser usar essa informação, ela vai ser ponderada com toda a informação que eu tinha antes. E se eu tiver antes uma informação muito forte, de um estudo muito forte, ela vai competir com essa que está vindo agora da verossimilhança, porque eu combino informação. Então, o método bayesiano, ele dá uma maneira automática e simples, que é o teorema de Bayes, para você sempre incorporar a informação. E aí tudo que vem agora é a sua priori de amanhã. A posteriori de hoje é a priori de amanhã. Então é igual esse cara aqui, ele fez esse teste aqui. Agora, qual é a probabilidade dele estar doente? 0,05, ele já sai bem mais confiante que não está doente, certo? Se ele fizer um teste de farmácia e der positivo, ele não vai acreditar que está doente. Porque ele já fez um teste caro que deu uma evidência grande de que ele não está. Entenderam? Enquanto que no pensamento frequentista tradicional, que acaba acontecendo na ciência, as coisas são independentes. Não existe uma maneira automática de juntar essas informações. Claro, dá para juntar? Dá. Mas não é com nada que vocês aprenderam na graduação. Certo? É tudo separado. Isso é uma coisa importante. Entenderam isso? Sim. Entenderam. E agora uma outra coisa que é muito importante, é outro paralelo que vocês vão concordar comigo, que vocês gostariam que fosse sempre feito assim nas avaliações, tá? Quando vocês fazem uma prova
e eu faço uma prova de 10 questões com vocês, e você acerta 5 questões, significa que você sabe 50% da matéria? Não. Não. Mas os professores, em geral, tratam vocês como se vocês soubessem quanto da matéria quando você tira 5? Nada. 50%? Não. Ele trata Quase como nada. se você soubesse 50% da matéria, certo? É isso que acaba vindo. Esse é o raciocínio frequentista que a gente tem em avaliações. Ou seja, dado o que você sabe, quanto você tirou na prova. Mas vamos lá, você acha que é possível você saber toda a matéria e tirar 8? É possível? Muito. Sim. É possível, eu também acho. Depende, você estuda na ENSE? Sim. É, Claro 8 que foi você muito estuda na otimista. Se ENSE. fosse um 6 aí, tudo bem. Mas... Vamos pensar assim, vamos pensar melhor. Imagina que eu vou fazer uma prova e eu espero que você saiba uma certa quantidade de conteúdo, que é infinita, mas eu espero até um certo ponto, certo? Teoricamente, eu tenho que avaliar você de uma forma a descobrir se você aprendeu esse 100%. Quando eu faço um teste, tá? É como se fosse isso aqui, ó. O θ é o que você sabe, é o que está dentro da sua cabeça, que eu não sei. Eu não sei o quanto você aprendeu da matéria. O y é o que você me mostra na verossimilhança, é o que você me mostra na prova, certo? Então, por exemplo, como é que seria o raciocínio de um professor clássico e um professor bayesiano misturando isso que está aqui, tá? Eu vou ser agora um professor clássico. E vou ser bem clássico, bem frequentista, à risca. Eu quero que vocês entendam que eu não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum professor. Eu estou fazendo o raciocínio frequentista comparado com o bayesiano. Estão entendendo isso? Só para deixar claro. Tá? Então, vamos lá. Eu sou um frequentista radical xiita. Só acredito em informação objetiva. Certo? Eu estou aqui na aula, eu faço as perguntas. A Roberta me respondeu várias vezes aqui as contas. A Roberta sabe fazer conta? Eu tenho certeza que sabe. Tá? Não errou nada aqui, tudo certo. Mas eu não fiz uma prova ainda com ela, mas está acertando. Vocês estão me respondendo as coisas. Todo mundo está indo bem. Aí eu faço a prova. E ninguém da turma tira 5. Ninguém. O que eu tenho que fazer como frequentista? Reprovar todos vocês. Porque a informação objetiva que vocês me deram é a nota que vocês tiraram, dado o que vocês sabem, foi baixa. Então, eu vou acreditar, por máxima verossimilhança, que vocês não sabem nada. Certo? Qual é o raciocínio bayesiano? O raciocínio bayesiano é, eu estou aqui dando aula, aí a Roberta responde um negócio, aí a Rafaela faz uma pergunta, eu penso, pô, que pergunta inteligente, né? Aí o Pedro me faz um outro comentário, pô, eu fiz assim, professor, eu penso, pô, olha só, ele está fazendo um outro exercício. Então, ele não fez o que eu pedi, mas ele fez um outro, ele vai entender agora. Eu acho que ele aprendeu a lição com isso, ele deve ter entendido isso. E vou juntando aqui, e vou criando a minha priori de cada um de vocês, certo? Aí vocês fazem a prova. Aí, do nada, eu vejo que a Roberta errou uma conta demais na prova, certo? Errou conta demais. Eu vejo que o Pedro errou exatamente o caso que ele tirou dúvida comigo. Eu vejo que a Rafaela errou exatamente o que ela não deu certo. O que o bayesiano vai fazer? Ele vai tentar descobrir, ele vai inverter isso aqui. Ele vai calcular qual é a probabilidade dela ou dele saber a matéria, dado a nota ruim que tirou, e vou ponderar isso ainda pela minha crença a priori. É diferente você calcular a probabilidade de tirar 5 na prova, dado que você sabe, e tentar descobrir o quanto você sabe, dado que você tirou 5. É diferente, certo? É essa a diferença do pensamento bayesiano para o pensamento frequentista. O pensamento frequentista só olha a distribuição dos dados, dado o parâmetro, que é desconhecido. O bayesiano olha a probabilidade do parâmetro, dado os dados, que é observado. Certo? Eu só observo os dados, a prova. O conhecimento de vocês eu não observo. E eu quero inferência para ele. A inferência clássica é o contrário. Ele olha o resultado e fica tentando descobrir quanto que você sabia para dar esse resultado, e faz a conta inversa.
Entenderam? Deu para entender a ideia? Eu Então, assim, conseguiria convencer todo mundo no primeiro dia de aula a ser bayesiano se eu tivesse começado com esse exemplo. olha só, primeiro, eu não quero, tá? Não estou aqui para convencer ninguém, mas eu preciso desses elementos e de um exemplo desse para fazer o paralelo. Por isso que eu falei que eu só ia responder a teoria da resposta ao item hoje, tá? Onde entra a teoria da resposta ao item, tá? Vamos lá. Uma pessoa que tira 0 no Enem, certo? Essa pessoa não sabe nada desse mundo? Essa pessoa é realmente assim? Realmente, você acha que é fácil tirar 0 no Enem? Não. Não é fácil. Acho que tem que ter um esforço muito grande. Pois é. Outra coisa, vocês acham que tem alguma questão do Enem que é fácil demais e que praticamente tanto as pessoas que sabem o conteúdo quanto as que não sabem acabam acertando? Pode cair uma questão assim? Se a pessoa lê a questão, sim. Por exemplo, imagina que tem 2 questões e a questão 5 é a resposta da questão 6. Certo? A questão 6 todo mundo acerta no Enem. Certo? O que acontece na prática, então? O raciocínio frequentista diz o seguinte: se você gabaritou o Enem, você sabe todo o conteúdo do ensino médio. Se você zerou o Enem, você não sabe nada do ensino médio. A teoria da resposta ao item, que é usada um modelo bayesiano, inclusive, tá? Para o Enem, não sei se as pessoas sabem disso, mas é feito assim, ele tenta descobrir qual é o grau de inteligência ou o grau de proficiência, o nome, na verdade, correto, qual é o grau de proficiência do aluno naquele conteúdo, dado a nota que ele tirou. Então, o Enem estima, a nota do Enem é uma estimativa de onde você está numa régua que vai de 0 a 1000. Por que ninguém tira 1000 no Enem? Mesmo que você gabarite todas as questões do Enem, você não vai tirar 1000 no Enem. Porque o Enem sabe, o Enem que eu falo é o modelo, ele sabe que existe probabilidade de você acertar uma questão no chute. Existem questões que não avaliaram todo o teu conhecimento, porque todo mundo acertou, certo? Uma questão que você acertou e o cara que tirou quase 0 também acertou, é porque essa questão ou era muito fácil, né? Alguma coisa aconteceu. Se todo mundo acertou, não pode ter sido no chute. Então, essa questão não avaliou nada. Então, eu não consigo saber se você realmente sabe aquele conteúdo, porque a questão era fácil demais. Então, eu faço uma correção. Você não chega a 1000, porque eu tento descobrir o quanto você sabe, dados os seus acertos. A mesma coisa acontece no contrário. Uma pessoa que zera o Enem todo, o modelo vai pensar, não, o cara errou essa questão 29, porque essa questão estava impossível. Ela foi feita por um cara doido aí, um professor maluco, botou uma questão que ninguém acertou. Nem os caras que tiraram nota 900 no Enem acertaram essa questão. Então, eu já esperava que você errasse essa questão. Então, não é que você não sabe nada, é porque tinha questões difíceis. Então, você não tirou 0, você tirou 50, tirou 100. Entenderam? Então, o Enem é feito assim. De vez em quando, vem um juiz aí e manda abrir as notas do Enem. Já viram isso? Porque tem pais que entram na justiça para querer dizer como que foi feito o cálculo da minha nota do Enem. Não dá, certo? É um modelo extremamente complexo que depende da nota de todo mundo, e aí é feita inferência bayesiana, e no final ele te dá o seu nível de proficiência. Ele não te dá a quantidade de acertos na questão. Ele te dá o nível de proficiência estimado numa escala de 0 a 1000. Entenderam isso? Aline, eu respondi a sua pergunta da aula naquela vez? Sim, senhor. Muitíssimo obrigada. Oi? Sim, senhor. Muitíssimo obrigada. Tá bom. Então, assim, eu não vou mais dar nada essa hora, né? 8h15 já. Mas eu queria que vocês pensassem nesse resultado que a gente acabou de fazer aqui, nesse exemplo aqui do médico, para entender a diferença do que foi feito em cada um desses itens, certo? Do tipo, o que é o item A? Preditiva a priori. O que é o item B? Posteriori. O que é o item E, né? O item D, na verdade, nem é item, né? É só uma informação, mas o item E.
que ele é? Preditiva a posteriori. E o que é o item F? É posteriori de novo, certo? Lembrando que eu posso ter várias posteriores. Quanto mais informação eu tenho, eu vou gerando novas posteriores, novas posteriores. Sempre que vier uma informação nova, eu tenho uma nova posterior e uma nova preditiva. Certo? Professor, Ok? mas uma dúvida aqui. Você falou que não necessariamente fica aquela coisa gigantesca lá, porque, tipo, sempre que a gente, tipo assim, vamos supor que eu não tenho mais X, eu vou condicionar X, Y e Z. Mas aí a gente também está condicionando ao θ, e o θ já vai meio que resumir X, Y e Z, daí a gente some. Sabe quando a gente some com X? Vai de uma linha para outra. Não é bem que ele vai sumir, né? É como se Não a some, gente... mas tipo, ele não agrega informação, dado que você já tem o θ. Não, é só assim, eu vou pegar esse carinha aqui, ó, certo? E vou chamar ele de P de θ igual a 1. É como se o X não me interessasse mais. Eu vou omitir. O X vai virar aquele meu H que tinha antes. Lembra daquele H? O X vira o H quando vem informação nova. Eu simplesmente omito ele. Se você olhar essa conta toda aqui, ó, é como se tivesse um H. Um H aqui e um H aqui. Ele está morrendo. E aqui sempre vai ser isso. Quando você conhece os parâmetros, a informação velha não traz informação para informação, não traz informação para informação nova, tá? Quando você conhece os parâmetros, certo? Então sempre vai acontecer isso aqui, eu sempre vou poder eliminar esse X daqui. Esse X é o meu H, como se fosse o H. Então tudo fica simplificado. Nesse nosso exemplo aqui, eu iria calcular a probabilidade de θ igual a 1, dado y igual a 0, e não teria esse x, certo? Mas eu tenho que lembrar de chamar esse cara aqui de o meu novo P de θ igual a 1. Tem que morrer esse x aqui. Ó, tá? Na aula que vem eu vou mostrar isso sequencial. Vou mostrar mais de um... Quando tem mais informação, quando são 10, 15, 20, vou mostrar o que acontece. Oi. Eu estava lembrando de processos estocásticos, que às vezes a gente tem um processo que é estacionário. Faz sentido eu pensar nisso? Que de repente, a priori, está se estacionando. Não adianta tentar atualizar que ela parou. Na verdade, assim, não é bem isso. Lembra de cadeia de Markov? É o tempo homogêneo? Eu ia perguntar isso, se tem um negócio da informação anterior, só a informação anterior. Isso, é como se fosse isso, né? Por exemplo, quando você pensa numa cadeia de Markov, o próximo passo depende de onde ele está agora. Não depende de onde ele estava ontem, né? Então, se você sabe onde ele está agora, você consegue fazer a previsão para amanhã e não interessa para você o passado. Então, é como se o hoje agora fosse o θ, o amanhã fosse o y e o ontem fosse o x. Mas, ainda assim, não é um paralelo direto, é um pouquinho diferente, tá? Não, eu tinha entendido isso. A dúvida era outra. É nesse sentido de quando a gente tem um processo, às vezes ele pode estacionar aquela probabilidade. Se você tem dela, o limite ela está num valor fixo. Então, a minha dúvida era tipo assim, pode chegar num momento em que não adianta eu calcular uma nova a priori, tipo, acrescentar mais informação que aquilo ali já estacionou. Não, muito difícil, tá? Muito difícil. Quando isso acontecer, é só quando a probabilidade convergir para um ponto, quando ela degenerar. Quando começar a virar assim, θ igual a 1 com probabilidade 0,9999999, alguma coisa assim. Quando degenerar o negócio, ir para 1, aí é porque não traz mais informação. Mas, em geral, sempre vai trazer uma informação, sempre vai mudar alguma coisa. Ô, professor, o que eu tomei assim ainda é que eu entendi que no caso contínuo, a gente pode botar uma priori tipo uniforme, que é, assim, não informativa, né? Que pode estar em qualquer lugar. Agora, por exemplo, nesse caso do médico, se ele tivesse decidido 0,6, ou 0,8, ou 0,9, ia mudar muito o resultado? Porque então a gente vai ter algum tipo de... Porque eu sei que a gente tem a nossa crença, né? Mas, por exemplo, sei lá, eu sou médica, eu tenho uma crença de que a pessoa vai ter a doença, mas por que 0,7, não 0,8, 0,75? Acho que a pessoa não consegue fazer essa distinção na cabeça dela. Ela vai num número, mas entre muitas aspas, é aleatório, né? Entre uma crença ali determinada. Vai ter algum tipo de... Que não tem. Nesse exemplo aqui, é um caso em que um médico, é natural ele ter uma informação a priori, só com base no exame clínico, por exemplo.
certo? Não, sim, mas aí, por exemplo, o que eu tô querendo dizer é que a criança dele, lógico que pela experiência dele, aí eu concordo, assim, como, sei lá, a pessoa que mora na praia vai saber mais sobre, vai provavelmente dar uma informação sobre o tempo amanhã melhor do que talvez um modelo. Mas o que eu tô querendo dizer como é que ele define o número? Eu tô perguntando se ele tivesse dado uma probabilidade inicial, se a gente tivesse usado o H como 0,6, a gente ia mudar o resultado, porque a gente ia usar a priori 0,6 para calcular, e depois o resultado dessa priori a gente ia usar para outra posteriori. Ia mudar muito? Você podia fazer esse teste aqui para olhar. Não vai mudar tanto, tá? Mas mudaria aqui, nossa primeira conta que a gente fez para chegar no 0,87, né? O que vai mudar aqui, ó? Nesse x igual a 1, ó, lembra que a gente botou aqui 0,3 e 0,7? Aqui vai entrar 0,4 e 0,6. Esse número aqui, que estava 0,78, vai cair um pouco, certo? Então, ele vai afetar um pouco esse número aqui também, ó, tá? Então, assim, eu não sei de cabeça, tem que fazer a conta. Mas, com certeza, não importa a priori dele, o segundo teste é tão informativo, que ele está matando a priori. Então, isso é legal por isso também. Mostra Era isso que eu queria saber, se dava para mudar a conclusão, né? Mas não dá se eu tiver uma evidência forte o suficiente para isso. Se tiver uma evidência, ela vai mudar as suas priores. Mas se a sua priori for muito forte, a evidência vai ter que ser mais forte ainda para vencer ela. Certo? É uma guerra de informação. Quem tiver o peso maior. Claro que quanto mais observações, em geral, mata a priori. Quando o N tende a mais infinito, vai matar a priori. Tá? Esse é um resultado que acontece na inferência Bayesiana.